Graça e paz em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Senhor que é, que era e que há de vir. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amados, estou aqui com um versículo da Bíblia, que houve alguns questionamentos sobre aquela espada flamejante, o querubim que estava guardando a árvore da vida, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, junto com a sua mulher por nome de Eva. Então Adão e Eva ele foi expulso do jardim do Éden por Deus, por ter pecado, por ter transgredido uma ordem do Senhor. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 24. A Bíblia está aqui. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Primeiro. Segundo, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o querubim que guarda a glória de Deus, querubim é mencionado por Ezequiel, Daniel e os outros livros proféticos, históricos e no Novo Testamento também, nós observamos que o querubim ele guarda a glória de Deus. Já essa espada flamejante estava guardando o caminho que conduzia para a árvore da vida. O querubim guardava a árvore e a espada flamejante guardava o caminho. Essa espada observamos que foi falada por Simeão, o evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 2, versículo 34. Vamos ler a Bíblia? Quando Simeão foi receber Jesus, apresentar Jesus no templo, ele falou isso para Maria. Capítulo 2 do evangelho, escreveu segundo Lucas, diz assim: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, capítulo 2, versículo 34. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado. Versículo 35. E uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos dos corações dos homens. Essa espada é aquela espada que foi posta por Deus lá no jardim do Éden. Porque o jardim do Éden, o caminho que conduzia à árvore da vida, estava fechado o caminho. A porta está fechada, o caminho está bloqueado. E essa espada era a espada de juízo contra o pecado. Então Deus sabia que o homem ia querer voltar, o homem pecador em si, queria voltar para tomar posse dessa árvore da vida para viver eternamente, porque ninguém quer morrer. Então Deus coloca essa espada de juízo, já justamente para ferir o homem e matar o homem. O que Deus fez por amar a humanidade? Eu vejo Deus como um juiz que dá a sentença, e o próprio juiz que deu a sentença, ele paga a absolvição do réu, ou seja, pagou o preço para ele estar em liberdade. Nós observamos aqui que quando Jesus foi na cruz do Calvário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Deus envia Jesus em forma humana, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, observamos que Jesus, ele se entregou a sua vida. O profeta Isaías fala sobre isso, que Deus deu o seu Filho. Então ele vai rumo ao Calvário, para morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. E aquela cruz é a espada. Observa que foi cravado no Monte da Caveira. Na simbologia, uma espada cravada no crânio de uma caveira está dizendo vitória sobre a morte. Apocalipse capítulo 19, versículo 15, ele mesmo fala: eis que eu estou vivo, fui morto, mas eu vivo para todo sempre. Quando João ouviu isso, ele se prostrou diante do Senhor. Então o Senhor, aquela espada foi cravada em Jesus, a cruz foi cravada em Jesus. Mas ao mesmo tempo Jesus venceu a morte. E essa espada flamejante que Deus colocou ali no jardim para proteger o caminho, para ferir aqueles que iam entrar no caminho, o que Deus fez? Nós entendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então essa espada, ao mesmo tempo protegendo Jesus, o caminho Jesus, é a mesma espada que feriu Jesus por causa de mim e de você. Este é o amor verdadeiro. É como eu disse aqui no começo, ele é o juiz que dá a sentença e ao mesmo tempo é o juiz que dá a absolvição. Ele paga o preço para que eu e você venhamos ser soltos,
venhamos ser livres. Então isso ocorreu. Aquela espada que foi cravada em Jesus ali na cruz do Calvário, ele pagou o preço. É a espada de juízo, uma espada de juízo contra o pecado. Agora Jesus abriu o caminho novamente para a entrada do homem purificado pelo seu sangue, aqueles que crêem nele. O caminho está aberto, mas só que ainda tem uns querubins que estão guardando a árvore da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse para Tomé: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, eu tenho que ir, Tomé, como se Jesus estivesse dizendo, eu tenho que ir, eu tenho que ser ferido primeiro para que você não venha a ser ferido. Eu tenho que sofrer primeiro para que você não venha a sofrer as consequências. Eu tenho que pegar o seu pecado, os seus erros, jogar tudo na minha conta e ser ferido pela justiça de Deus. Oh, glória! Então Jesus, ele fez isso ali na cruz do Calvário. Então essa espada flamejante feriu o Senhor. A sua alma foi transpassada por essa espada. Então o caminho estava livre. Porém lá na árvore da vida tinha um querubim que estava aguardando. Quando Jesus dá o brado ali na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o véu rasgou de alto a baixo e abriu, oh glória, e abriu espaço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O véu do templo foi rasgado, temos acesso com Deus. E em Êxodo, capítulo 36, versículo 35, você observa que lá no tabernáculo, os querubins eram bordados. Querubim era bordado ali naquela cortina para guardar a Arca da Aliança e não poderia adentrar. Uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo. Então quando Jesus ele foi ferido ali na cruz do Calvário, o caminho está livre para passar. Tanto que aquele que estava morrendo do lado direito de Jesus, ali crucificado, que foi dois, um do lado direito, outro esquerdo, disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O que ele disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus falou para ele: vamos para o paraíso, porque eu já paguei o preço para adentrarmos de novo no paraíso, ali naquele jardim maravilhoso. Só que o querubim, a questão do querubim, antes era bloqueado, antes o homem não poderia adentrar. Mas quando Jesus chega, oh glória, quando Jesus chega, em Salmos capítulo 24, de número 7 ao 9, 7 ao 10, você observa quando Jesus está adentrando, alguém grita: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eles começam a observar: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso. Levantai as entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando Jesus, o nosso Deus, ele veio para se fazer carne, até então os anjos, que Paulo diz que é um mistério oculto, que nem os anjos sabiam. Glória a Jesus. Porque os anjos não é onisciente. Tem coisa que o Espírito Santo fala para mim e para você que os anjos não sabem. Por quê? Porque os anjos não têm o Espírito Santo, mas nós temos. Olha a grandeza, o amor de Deus nos concedeu o Espírito dele, porque os anjos não têm o Espírito Santo, os anjos são espíritos ministradores. Glória a Jesus. Os anjos não são filhos, são criatura. Agora você é filho através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então quando Jesus ele adentra no jardim novamente, os querubins que estavam com a espada, estavam guardando a árvore da vida. O que ele tinha que fazer diante do Rei da Glória? Se prostrar diante dele.